Olá pessoal, Jefferson falando, e o assunto de hoje é um assunto bem delicado, é um assunto aí que todos precisam prestar muita atenção, é um assunto aí que vai definir se vocês vão ser positivos, se vocês vão ser bons trades aí no mercado, certo? Bom, a gente vai falar hoje sobre gerenciamento de risco e gestão das emoções, tá? O gerenciamento é a peça fundamental para que um setup, uma boa análise funcione, tá? Porque aonde que entra o gerenciamento de risco? Ela vai nada mais, nada menos entrar na hora do desenvolvimento do seu trade, na hora que está acontecendo, tá? Então, assim, vamos lá, vamos começar do zero. O que seria um gerenciamento de risco? Nada mais é do que você pegar o capital que você tem à disposição para trabalhar e dividi-lo em várias frações, certo? Existe um ditado no mercado que diz o seguinte: nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. E basicamente seria isso. A gente vai dividir o capital que a gente tem em algumas frações e dentro dessas frações a gente vai ter um retorno específico em cima da operação que a gente montar, tá? Então, se eu montar uma operação com todo o capital que eu tenho, certo? E essa operação dá ruim, eu perdi todo o capital que eu tinha disponível para trabalhar. Então, eu perdi tudo que eu tinha, né? Toda a ferramenta que eu tinha ali para trabalhar dentro do mercado, tá? Então, vocês vão entender que o mercado financeiro, o mercado de cripto e tudo que eu ensino aqui para vocês, vocês vão utilizar não só para cripto, vocês podem utilizar para leitura de gráfico na B3, ações ali, mercado de forex, enfim, todo mercado que se movimenta pode ser utilizado que eu ensino a vocês, certo? Se existe um candle, se o mercado tem volatilidade, vocês conseguem operar e tirar dinheiro daquilo lá, certo? Então, por que mercado de cripto? Porque o mercado de cripto é o que mais dá retorno aí em cima das nossas análises e posições. É o mercado mais volátil que tem hoje dentro de todo o ecossistema financeiro, tá? Então, assim, pessoal, primeiro de tudo, a gente pegou um capital. Temos lá um capital que não vai nos fazer falta, apesar de ser um capital que a gente suou, trabalhou, conquistou. A gente precisa trabalhar esse capital de maneira profissional. Não podemos ser sardinhas, amadores e achar que somos fodões, tá? Então, por que do vídeo agora? Por que a gente está gravando esse vídeo agora? Porque vocês vão entender, vocês vão entender que dentro do mercado não se brinca. Se você trabalhar o dinheiro de maneira é, com brincadeira, se você tratar o dinheiro com brincadeira, eles vão te tratar como criança dentro do mercado. Você vai ser expulso, tá? Então aqui não é lugar de brincadeira, não é lugar de você se achar o fodão, se achar o Batman dos mercados, porque não, meu amigo. Aqui a gente é só mais um, é só mais uma pecinha no tabuleiro, é só mais uma pessoa querendo especular o mercado, tá? Porque ser trader nada mais é do que ser especulador. A gente está tentando pegar uma valorização em algum ativo aí, tá bom? Então vamos lá, gerenciamento de risco. Como vai funcionar o gerenciamento de risco? Primeiro de tudo, a gente precisa pegar um valor que a gente tem para exposição no mercado e a gente precisa dividir esse valor em algumas frações, tá? Ou seja, se eu tenho 100 mil reais, é um exemplo, tá, pessoal? Vamos trabalhar com números redondos para que todos entendam. Mas se a tua realidade é 10 mil, eu não sei como que é a sua realidade, mas enfim, eu vou dar um exemplo aí com 100 mil reais. Digamos que eu tenha 100 mil reais para trabalhar dentro do mercado financeiro. Eu vou dividir esses 100 mil reais em 10 frações. Serão 10 frações de 10 mil reais, certo? Então, cada fração de 10 mil significa que é 10% do meu capital. Desses 10% do seu capital, quanto que você pode pôr a risco dentro do mercado? Bom, aí vai partir de pessoa para pessoa. Quem vai definir isso é você. Eu vou falar como eu trabalho, como eu funciono. Eu funciono de 10 a 10 a 10. Ou seja, se eu tenho 100 mil reais, eu vou dividir em 10, eu vou ter 10 mil, esses 10 mil eu vou dividir em 10. Ou seja, cada entrada que eu vou fazer vai ser equivalente a 1% dos meus 100 mil reais, que também é 10% dos meus 10 mil reais. Poxa, tô parecendo a Dilma, né? Mas enfim, pessoal, é isso que eu quero dizer. Você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, você tem que dividir o seu capital e você precisa pegar essa fraçãozinha ali e também dividir nas suas entradas. Você não pode arriscar tudo de uma vez num trade só, tá?
O porquê? Porque o setup que a gente utiliza, ele vai entregar para a gente aí algo em torno de 70% de acerto. E não existe, não adianta. O pessoal fala aí no mundo afora que existem setups que entregam 100% de acerto. Não, isso é mito, tá? Então o melhor setup aí vai te entregar 75, 80% de acerto. Reais. Qual que é o meu alvo e qual que é o meu risco? Meu risco é perder R$ 1.000. O meu alvo, dentro do mercado financeiro, o meu alvo é 2 para 1. Ou seja, eu vou arriscar R$ 1.000, mas eu aceito desde que eu retorne, tenha um retorno de 2.000. Ou seja, eu arrisco 1.000, o que eu estou falando para o mercado? Ó, Bitcoin, eu te dou R$ 1.000 de risco, mas se a minha operação der certo, eu quero 2.000, tá? Então eu estou arriscando 1.000 para ganhar 2 de lucro. Então eu vou sair dessa operação com 3, tá? Eu sei que pode ser um pouco confuso, mas é simples demais. A gente vai ter que trabalhar sempre com uma perspectiva matemática positiva. Porque lembra que os nossos trades vão entregar só 70% de retorno? Então, se eu tenho 70% de retorno positivo, eu vou trabalhar com a matemática positiva, 2 para 1. Porque a cada 10 trades que eu fizer, eu vou acertar 7 e eu vou errar 3. Então, se nos 10 trades que eu fiz, eu acertar 7 e no 7 eu tiver 2.000 de lucro, eu vou ter 14 mil reais de lucro nos meus trades, certo? Nos 3 que eu errei, eu perdi só 3. Então, 14 menos 3 significa que eu fechei positivo, digamos assim, digamos que nos 10 trades que eu fiz, eu fechei positivo 11 mil reais. Então eu teria 14 mil, 3 mil foi de loss, então eu tenho 11 mil reais de lucro, tá? Então se a gente for analisar, 11 mil são 11% do capital que a gente tem. Vocês entenderam? Então isso é gerenciamento de risco, é trabalhar com o pé no chão, com a realidade, de maneira profissional, certo? Entenderam os exemplos? Tá? A gente vai ver no computador, na tela do computador, na prática. Mas enfim, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês. Gestão de risco. Vocês vão escolher o que é melhor para vocês, se é 2 para 1, 3 para 1, né? Mas o que eu não aconselho é operar meio para 1 e 1 para 1. Tem gente que scalper, tem muito cara aí que se acha foda, que acerta 95% dos trades, tá? Só que o que acontece? Quando ele arrisca R$ 1.000, bota risco lá, aceita perder R$ 1.000 para fazer 100, a perspectiva matemática ela é muito negativa. Então você observa que ele, de 10 trades que ele vai fazer, ele vai acertar 9, 9,5. E isso é ruim, porque num loss que ele leve, ele vai perder os 10 trades que ele fez, os 9 trades de lucro que ele tinha, tá? Então a perspectiva matemática não funciona. Então a gente precisa trabalhar com a perspectiva de matemática positiva, certo? Então a gente vai ser um profissional no mercado, a gente vai trabalhar de maneira profissional, ok? Sempre trabalhando com a matemática positiva, ok? Primeiro assunto, gestão, gerenciamento de risco. Agora o segundo assunto que eu queria falar com vocês é gestão das emoções. Tá bom? Aonde que entra a gestão das emoções? É quando o trade já está rolando. É isso. Quando o negócio está andando ali, você começa a olhar, já está positivo, já está me entregando tanto, vou fechar. Não. Você precisa definir um plano de ação e você precisa seguir um plano à risca. Então, se você montou o setup, construiu sua análise e entendeu que naquele rompimento seria a sua hora de entrada, você precisa colocar em prática o seu plano de ação e deixar seguir. Tu não pode abandonar o seu trade, tu não pode sair porque ele começou começou a voltar ali, retornar, tá te entregando um prejuízo. Vou fechar porque eu não quero perder os R$ 1.000. Cara, se você montou um trade arriscando R$ 1.000, você vai deixar rolar. Infelizmente é isso. Se você quer ser trader, se é o que você realmente quer, você precisa entender que é necessário perder para ganhar. Você tem que aprender a perder para depois ganhar. Eu sei que é loucura ouvir isso, mas é a verdade. Os maiores traders, os traders mais positivos que existem dentro de qualquer mercado, não só no de cripto, eles erraram muito. Eles erraram muito, certo? Eu mesmo, eu já levei prejuízo, já montei posição
onde eu estopei o trade com 60 mil reais. Doeu! Doeu perder 60 mil reais em um trade. Mas, pessoal, eu tinha que estopar. Se eu não estopasse, seria 100 mil, seria 200 mil. Tá? Então, para e reflita. Quanto eu posso arriscar nessa operação? Esse dinheiro vai me fazer falta? Sim. Se a resposta for não, eu posso seguir com a minha operação. Se a resposta for sim, se o dinheiro vai me fazer falta, então eu não vou montar a posição com todo esse valor. Eu vou diminuir aquela posição. Tá? Você tem que trabalhar com a sua realidade. Eu não te conheço, eu não sei qual é a sua realidade, mas você precisa trabalhar com o pé no chão. Para de ser otário. Para de querer ser o Batman. Você não é o Batman. Você é só mais um dentro do mercado. E você precisa aceitar isso. Tá? Eu não estou falando para você se diminuir, para você se achar menos que os outros. Você tem que ser humilde. Isso você tem que ser. Você tem que saber que eu não defino o mercado. Eu não sei se amanhã o ativo vai valer 1 milhão ou não. Eu tenho que entender o seguinte: eu controlo as minhas emoções, eu controlo as minhas atitudes e eu controlo os meus pensamentos, os meus sentimentos. Se você tiver controle sobre isso, já é o suficiente. Já é tudo que você precisa para ser positivo, para ter lucro dentro do mercado, tá?